Oi. Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre inflação dentro da disciplina de engenharia econômica. Primeiro, vamos para a definição de inflação, né? Que é a perda do valor aquisitivo da moeda ao longo do tempo. Isto é, um conjunto de bens que custava no instante 1 100 e passa a custar no instante 2 105, por exemplo. Isso, né, teria uma inflação de 5% nesse caso, nesse período. E quando acontece de de ter, se índice for negativo, dizemos que teve deflação. Aqui, usando o conceito de modelo de juros, né? Aqui a gente tem um valor nesse período T, vai ser igual ao valor no período zero, mais um mais a taxa no período de inflação no período um mais um mais a taxa de inflação no período 2 até um mais a taxa, vezes, né? Um mais a taxa de inflação no período T, que é igual àquela formulazinha quando trabalha com juros composto, né? Que vai ser o valor inicial vezes um mais a taxa de inflação naquele período. Então, você vai ter a ISF, né? Pode ser a taxa média de inflação desses T períodos. Uma vez que o poder aquisitivo da moeda varia no tempo, devemos explicitar a base de referência nos nossos cálculos. Por exemplo, MT zero seria um valor devido no instante T e expresso em moeda no instante zero, ou seja, sem, vamos dizer, sem inflação. E esse MTT é o valor corrente expresso na moeda no instante T. Dito isso, nós vamos ter, por exemplo, né, se a gente tem esse valor aqui como se fosse o valor da moeda corrente no instante T, se a gente deflaciona esse valor, nós vamos ter o valor desse montante no tempo zero, que é na moeda zero. Então, seria pegar esse montante e deflacionar, que é dividir por um mais a taxa elevado a T. Desculpa aqui que é um T, tá, gente? E o MTT é o valor corrigido do MT0 corrigido, né? Por exemplo, eu tenho esse MT0, que é o valor do montante distante zero, e quero corrigir, né, monetariamente, de acordo com a inflação, eu multiplico por um mais essa taxa elevada a T. Aqui, imaginemos, né, que seja aí uma taxa de juros, né? F é a taxa de inflação e R é a taxa de rendimento real, todas aferidas no mesmo período, referidas ao mesmo período. E um capital no zero, né, no instante zero, aplicada a uma taxa e resulta nesse montante aqui, né? A gente vai ter esse montante, né, aplicado a essa taxa e esse montante aplicado na taxa de inflação. E se a gente pega essa fórmula aqui, ó, que é a forma de deflacionar esse valor, a gente substitui essa função, teríamos isso aqui em cima. Isso aí seria igual a esse montante ajustado à taxa real. Aqui trabalhando, né, isolando essa parte do U mais R aqui, vamos ter, aqui a gente passa dividindo aqui nesse esse M0, então só ficaria esse termo aqui, e tirarem a raiz dele de todos os dois lados, a gente ficaria com esse resultado aqui. A taxa de rendimento real pode ser negativa, o que ocorre quando o ISI é menor que a inflação. Se é pequeno e o I é muito grande, então vamos ter aproximadamente, né, esse R igual I menos essa inflação. Mas, de qualquer forma, a gente vai usar esse valor aqui, que é o mais costumeiro. Quando a inflação é explicitada, temos duas alternativas: o fluxo de caixa em valores correntes ou valores reais. Qualquer uma deles pode ser utilizado, tá, gente? De acordo com a nossa conveniência. Eu prefiro ver o valor que eu perdi de acordo com a inflação. Eu prefiro ver a forma que seria a inflação ajustada. Não, eu quero ver o valor corrente. Então, você pode usar qualquer um. O cuidado que tem que ter é valor corrente tem que ser atualizado a uma taxa corrente e o valor real a uma taxa real. Então, esse é o cuidado. A gente até vai fazer um exemplo aqui que vai mostrar que, se você fizer os cálculos da forma correta, todos vão convergir para o mesmo valor. Aí imagina aqui, suponha um salário de 10 mil.
sem ajuste durante um ano, com a inflação ao mês de 5%, que é a inflação alta, né, gente? Mas vamos fazer para a gente, a inflação alta a nível de Brasil, né? O salário real, mês a mês, eu vou querer que a gente vai fazer isso, sabendo que a taxa de juros é 8%, qual o valor atual da renda corrente na moeda corrente na sua renda real deste ano. Então, depois que a gente fizer esses valores, eu vou querer que a gente vai fazer esse valor no valor atual, né? Que seria o valor presente, né? Líquido. Então, vamos fazer aqui esse exemplo. Aqui, né, temos aqui os dados, né, que eu coloquei. Aqui seria a renda. Aí aqui seria o mês, né, de 1 a 12. Aí, só que lembrando que o mês 1 é um instante zero, né, gente? Tá começando. Aqui é a inflação e a renda real, tá? Sabemos que a taxa real é o quê? O I mais, só verificar aqui a forma, né, gente, só pra gente não errar. I menos inflação sobre 1 mais a inflação. Então, seria igual 1, o I menos a inflação, que aqui eu chamei até de J, taxa de juros, sobre 1 mais a inflação. Então, essa aqui é minha taxa real, tá? É como se a taxa real fosse uma taxa que eu desconsidero nesse valor da inflação, que é o de fato que eu estou tendo, né, se eu desconsiderar a inflação. Mas antes de usarmos essa taxa, vamos fazer aqui. Qual seria a taxa de inflação para esse período zero? A taxa não, esse fator de inflação que a gente vai fazer os cálculos. Eu vou até botar assim, fator. Fator da inflação. Vou deixar aqui o fator inflacionário. É, seria justamente esse termozinho aqui que a gente faz, ó, gente, aqui, ó. 1 mais a inflação elevada a t. 1 mais a inflação elevada a t. Então, seria esse termo. Então, eu vou pegar 1 mais a inflação, que é aqui, ó, 0,05, elevado a t, que é meu instante aqui, ó. Então, quando eu estou levando no período zero, eu não tem inflação, né? Estou no período zero, então aqui vai dar 1, né? E quem seria minha renda real? Seria, tirando a inflação desse valor. Então, aqui, né? Voltando aqui, ó. Se eu quero desflacionar aqui, um montante, eu vou dividir por esse fator. Então, eu vou aqui, a renda real seria isso aqui dividido pelo meu fator. Tudo bem? Aí, aqui eu vou fazer a fórmula, a minha inflação, eu vou fazer para todos os outros, então vamos fazer aqui de novo esse cálculo. Só para fechar aqui, ó. Quem é meu fator? É 1 mais a inflação. Eu vou fixar aqui essa célula, porque eu vou puxar a fórmula e eu quero manter esse valor. Então, cifrão, cifrão, apertando F4, elevado a esse instante. Como o instante vai atualizar para cada instante que eu estou trabalhando, então eu não fixo. Então, aqui eu puxo assim, ó, aqui eu tenho o fator que eu vou utilizar, e minha renda real vai ser o quê? A renda corrente, deflacionada, né, com esse fator da inflação. Então, aqui, puxando também a fórmula, né? Se eu for ver aqui no 11º, no período, que é o mês 12, essa minha renda caiu, né? Se eu considerar a inflação de 5% ao mês, já está valendo 5.846,69. Então, tem uma perda de poder aquisitivo. Aí imagina agora a outra parte da questão, que é calcular o valor atual dessa renda, o valor presente líquido, né? Que seria no instante zero, desse montante. Então, como seria a fórmula? Seria o valor no instante zero, mais aquela forma do VPL. Só lembrando, se eu estou na renda corrente, eu vou usar minha taxa corrente, que é 0,8, tá, gente? E os outros fluxos.
Então, 81.389,64. Aí, no outro caso, eu vou fazer o VPL também. Valor no instante zero mais o VPL. Só que nesse caso, eu estou usando minha renda real. Então, minha taxa também tem que ser real. É aquilo que a gente comentou. Você pode usar tanto uma forma quanto outra, mas você tem que ter cuidado na taxa. Assim, você tem que manter a taxa de acordo com a forma que você está trabalhando. Então, a taxa está aqui e aqui meus fluxos. Então, seria esse valor. Bateu, né? A gente tem que bater. Então, seria essa forma. Aqui, aqui a gente vamos manter. Aqui seria. Aqui é o cálculo da renda real, né? Tá aqui a memória de cálculo. E aqui, né, essa tabelinha que nós fizemos agora. Então, o fato de que valores atuais correntes reais serem iguais não é a mera coincidência. Mas a consequência é que ambos são expressos na mesma moeda no caso, até botei zero, né, aqui, né, no instante zero, na verdade. Então, todos são expressos na mesma moeda, no instante zero, então tem que ser o mesmo valor, né? Então, no instante zero, eu desconsidero a inflação que ocorreu para correr para frente, né? Então, tem que ter o mesmo valor. Assim, é interessante notar que qualquer um que seja a inflação, o valor atual dos salários recebidos sempre tem o mesmo valor nesse instante, instante um aqui da tabelinha. Mas na minha eu considerei, aqui eu atualizei para zero para ficar mais certinho com nossa conversão. Mas é isso que está dizendo, né? Que nesse instante um na tabelinha e aqui no meu instante zero, tem que estar o mesmo valor. Não pode ser diferente. Aqui outra, aí vamos fazer agora uma outra dedução aqui. Considera essa figura aqui. Eu tenho esse valor presente e atualizei a inflação, né? Então eu vou ter, aí eu aqui usou só uma nomenclatura diferente aqui, que é essa outra referência, que é MT0, né? Que seria atualizado esse P, de acordo com a inflação. E depois eu pego esse valor inflacionado e acho de acordo com a taxa de juros, tá bom? Então eu teria essa expressão, né? Quando eu trabalho com a inflação. Então, eu vou ter esse MTT, seria o MT0 atualizado a taxa de juros e o MT0 atualizado a taxa de inflação. Então, se eu substituir esse MT0 aqui em cima, vamos ter essa expressão aqui. E nós sabemos que o fator F dado P é 1 mais F AT, né, se ele está com a taxa de inflação, e o F dado P, considerando o I, é 1 mais I elevado a T. E aqui a gente vai colocando aqui, né, e substituindo essas expressões aqui na fórmula, aqui, né, substituindo essa fórmula aqui. Aí vamos ter essa expressão. E essa partezinha aqui é justamente minha taxa inflacionada, tá? Então, isso é minha taxa inflacionada, que poderíamos pegar ela direto e achar o valor futuro com base no P. Então, essa é uma forma também, aí só que na taxa real é como se a gente tirasse a inflação. Na taxa de inflação, a gente coloca a inflação dentro da taxa. Então, a gente é uma visão diferente do que a gente faz na taxa real. A taxa real é meio que a gente desconsidera a inflação, então, porque de fato eu ganhei. Então, e na inflacionada considerando a inflação, como seria a minha taxa, vamos dizer assim, considerando esse valor, mais esse valor da inflação. Aí, imagina esse exemplo. Um imóvel foi comprado em um local por 20 milhões, vendido há 3 anos mais tarde por 100 milhões. Qual a taxa de retorno ajustada à inflação, sabendo que o índice nestes 3 anos foi de 50%? Por fim, o retorno foi bom, considerando a taxa mínima de atratividade? Então, primeiro, eu quero saber a taxa ajustada da inflação e depois se foi um negócio bom, se eu considerar TMA. Então, aqui nós temos esses dados, né? T igual a 3 anos, valor presente 20 milhões, valor futuro 100 milhões, a taxa de inflação 0,5 ao ano e a TMA de 10%. Aqui o fluxo de caixa desse exemplo ficaria assim. Então, se eu quero o valor futuro, nesse caso, é igual a P mais 1 mais a taxa inflacionada elevado a T, que é justamente a forma que nós tínhamos deduzido aqui, né?
Então, a gente vai ter dessa forma, usando o fator, mas a gente vai ficar dessa forma aqui. Aí, substituindo aqui, ó, esse valor aqui seria 100 mil, né, o valor futuro, 100 milhões o valor futuro, 20 milhões o valor presente, e o T é igual a 3. Então, aqui ficaria 100 milhões igual a 20 milhões, um mais a taxa inflacionária que a gente não sabe, elevado a 3. Aí, passando esse P dividindo para o outro lado, ficaríamos o quê? Com um mais a taxa de inflação elevada a 3, 100 milhões dividido por 20 milhões. Isso é igual a 5. Tirando a raiz cúbica dos dois lados, ficaríamos com um mais a taxa inflacionada igual a 0,71, e a taxa inflacionada seria 0,71, tá? Aí, nós vamos pegar esse exemplo aqui e vamos, ó, nesse caso, a TMA é 10%. Aí a gente quer saber a taxa de retorno desse negócio. Então, a gente sabe que a taxa inflacionada é um mais F mais um vezes F. A gente fez essa dedução aqui, né? Ó. Essa taxa inflacionada é um mais F mais um vezes F. Isolando o I aqui, nessa parte, temos um mais F mais F. I, né, vezes um mais F, entre parênteses, mais F. Aqui o I ficaria um. Essa taxa inflacionada, na verdade, tá, gente? Essa taxa inflacionada, essa taxa inflacionada, menos I, menos F, igual sobre 1 mais F aqui. Aí, substituindo, nós teríamos 14%. Então, nesse caso, como minha TMA é 10% e minha taxa de retorno é 14%, nesse negócio valeu a pena, tá? Só usando esse conceito da taxa inflacionada, a gente poderia levar para aquele outro exemplo dos salários. Aí imagina aqui, ó, nesse caso, eu tenho qual seria a minha renda ajustada, né? Nesse caso, se eu tenho inflação. Então, se eu, por exemplo, quero atualizar meu salário ao valor da inflação, eu pego o meu valor da moeda corrente e no lugar de dividir, eu vou multiplicar. Aí eu estou corrigindo monetariamente o meu valor. Multiplicar aqui, gente. Multipliquei errado. Então, eu vou 10 vezes o fator da inflação. Aí eu vejo aqui, então, isso aqui é como se eu estivesse corrigindo monetariamente esse salário. Aí, para trazer a valor presente, eu não posso usar nem essa taxa de valor da taxa real, nem da inflação, nem de juros. Eu tenho que usar a taxa inflacionada, porque eu corrigi o meu valor. Coloquei, né? Considerei que eu estou corrigindo monetariamente segundo a inflação. E qual é a taxa inflacionada, de acordo com essa última fórmula que nós vimos? É a minha taxa de juros mais a minha inflação mais a minha taxa de juros vezes a inflação. Então, teríamos esse valor aqui de 13,4, né? 0,134. Então, já no VPL, com a renda ajustada, corrigida monetariamente, nós teríamos esse valor no tempo zero, VPL, aí minha taxa inflacionada, porque eu estou usando valores ajustados, corrigidos, e o fluxo aqui. Então, também deu igual, gente. Então, tudo quando você traz para o valor presente, nesse instante, né, zero, que nesse caso é o mês um, né, todos têm que bater o mesmo valor, porque eu estou trabalhando na moeda no tempo zero, tipo, a moeda no presente, né? Então, a moeda no presente, R$ 100 no presente vale R$ 100 no momento presente. Então, é nesse sentido. Então, por isso que todos têm que bater o mesmo valor. Aí, vemos mais um exemplo aqui para consolidação desse assunto. Imagine, uma empresa pediu financiamento de 100 milhões, o qual será pago em três parcelas anuais iguais, sujeitas à correção monetária provindas do índice Z, mais uma taxa de 20%, a taxa de juros. A empresa prevê uma correção monetária de 60%. Qual o valor de cada uma das parcelas a serem pagas? Então, nesse caso, a gente tem que achar a taxa inflacionada. Aqui tem o valor presente, o I, né? Que é 20, a taxa de inflação 60 e o período que é 3. Então, a taxa inflacionada é 1 mais I mais a inflação,
mais I vezes a inflação. Então, nós temos a taxa inflacionária de 93%. Então, aqui, substituindo, né, aqui o valor, usando o fator A tá, do P, nós vamos ter igual a 108, usando aquela tabelinha de fatores, ou até mesmo na fórmula na planilha eletrônica, que nós vamos ter esse valor A igual ao pagamento, a taxa, o período, e esse valor no momento presente. Então, teríamos valores aqui parecidos. Aqui não tem o igual a um fator, porque o fator ele tem um arredondamento, tá? Então, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima, que estão as referências.